Olá! Se você chegou até esta oração, é porque carrega alguma dor. Talvez uma doença física, talvez um esgotamento emocional, ou ainda um cansaço espiritual que a medicina não conseguiu explicar. Mas há um salmo na palavra de Deus que tem o poder de tocar o que a ciência não alcança, de curar o que os médicos não conseguem entender, de restaurar o que parecia perdido. Neste salmo, vemos um homem que treme nos ossos, que chora até encharcar o próprio leito, que sente a vida se esvaindo pelas mãos. Mas no meio desse sofrimento, ele clama: "Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem." E é com essa mesma fé, com essa mesma intensidade, que hoje vamos orar juntos. Se você está doente, debilitado, com diagnósticos difíceis ou dores que não passam, esta oração é para você. Se carrega um cansaço na alma, se sente o peso da tristeza ou o efeito de enfermidades espirituais, clame comigo com toda a sua força. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. E Ele vai agir agora. Tenho certeza de que, até o final desta oração, você sentirá o peso espiritual sendo arrancado dos seus ombros, a paz voltando para o seu coração e a certeza de que Deus já entrou com providência. Então, se prepare para este milagre. Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esta oração com alguém que precisa de cura urgente. Escreva agora nos comentários: "Senhor, cura-me agora mesmo." Iniciemos a oração. Ó Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti como uma pessoa que já não tem forças por si mesmo. Estou cansado, exausto, abatido, e ainda que eu tente esconder dos outros, Tu, que sondas meu coração, sabes o peso que carrego por dentro. Hoje venho diante de Ti sem máscaras, sem defesas, sem resistência. Venho como um filho que precisa do toque do Pai. E com toda a fé que me resta, clamo ao céu, com as palavras do Salmo 6. Senhor, não me castigues na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Sim, Senhor, os meus ossos tremem. Há uma dor física que percorre meu corpo. Há um esgotamento emocional que me consome. Há uma inquietação espiritual que não consigo explicar. E enquanto os exames dizem que está tudo bem, eu sei que algo dentro de mim não está. Há um clamor silencioso na minha alma. Há um gemido que ninguém ouve, mas que sobe até o Teu trono como um pedido de socorro. E por isso venho, porque sei que a medicina pode falhar. Os diagnósticos podem ser imprecisos, os remédios podem ser limitados, mas o Teu poder cura completamente. O Teu toque ressuscita o que já estava morto. Não me castigues na Tua ira, Senhor. Sei que falhei. Sei que muitas vezes negligenciei a Tua voz. Me afastei do Teu caminho. Escolhi o que parecia fácil. Ignorei os alertas do Espírito. Mas não aguento mais viver assim. Não aguento mais carregar dores que não passam, cansaços que não cessam, angústias que me assombram. Por isso, clamo por misericórdia. E não venho com justificativas, venho com arrependimento. Não venho com desculpas, venho com rendição. Porque só Tu tens o poder de me levantar deste vale de enfermidade, de tristeza, de paralisia espiritual. Cura-me, Senhor. Cura o que a medicina não alcança. Toca nas áreas ocultas do meu corpo, onde nenhum aparelho consegue detectar. Vai além dos exames, além dos pareceres médicos, além dos rótulos. Toca nas células, nos ossos, nos nervos, no sangue, nos órgãos. Restaura o que foi afetado por doenças silenciosas, por traumas antigos, por maldições hereditárias. Quebra agora toda a enfermidade que veio por herança, todo o padrão de dor que se repete geração após geração. Interrompe, Senhor, esse ciclo de doenças que parece nunca terminar. E vai além do físico, meu Deus. Cura minha mente. Quantos pensamentos de desânimo, de medo,
de culpa, de pânico. Quantas noites sem sono, quantos dias arrastados por sentimentos que me oprimem. Quantas vezes fui vencido por ansiedade, por pensamentos acelerados, por vozes que me acusam. Mas agora, pelo poder da tua presença, eu clamo: entra no campo da minha mente e libera cura. Que todo distúrbio, toda confusão mental, toda opressão psicológica seja retirada em nome de Jesus. Que toda seta lançada contra minha estabilidade emocional seja arrancada e destruída. Que minha mente seja renovada pela tua paz. Senhor, há também feridas na alma, feridas que a medicina não trata, mágoas antigas, rejeições profundas, abandonos que deixaram marcas, palavras duras que ouvi e nunca esqueci, decepções que guardei e que se transformaram em enfermidade emocional, relacionamentos que partiram meu coração e deixaram rachaduras dentro de mim. Pai, cura a minha alma. Vai no fundo onde ninguém consegue tocar. Entra nos porões da minha memória, nas gavetas onde escondi traumas, medos e dores. Restaura o meu interior com teu óleo. Derrama bálsamo de Gileade sobre cada parte ferida da minha história. E não esqueço, Senhor, que há também enfermidades espirituais. Há doenças que nasceram na alma e se manifestaram no corpo. Há opressões que abriram brechas para enfermidades físicas. Há ataques espirituais que resultaram em sintomas que os médicos não conseguem explicar. E eu sei que parte do que estou vivendo é fruto de batalha espiritual. Por isso, com autoridade no teu nome, eu me levanto agora em guerra contra todo espírito de enfermidade. Declaro que nenhum demônio tem direito sobre meu corpo, que toda entidade espiritual que lançou dor, inflamação, degeneração ou qualquer tipo de aflição física seja expulsa agora pelo poder do sangue de Jesus. Quebra agora, Senhor, toda maldição lançada sobre minha saúde. Palavras que foram ditas contra mim, desejos de morte, pragas rogadas, declarações malignas que saíram da boca de pessoas invejosas ou instrumentos das trevas. Eu cancelo agora, em teu nome, toda palavra de enfermidade. Cancelo toda sentença espiritual de dor, de câncer, de paralisia, de doença crônica. Que toda raiz de enfermidade plantada por mãos humanas ou forças espirituais seja arrancada pela tua mão poderosa. Cura-me, Senhor. Cura-me por completo. Não quero viver mais pela metade. Não quero mais sobreviver entre um diagnóstico e outro, entre uma consulta e uma esperança frustrada. Eu creio que tu podes fazer o que nenhum tratamento conseguiu. Eu creio que esta oração tem poder, não porque sou digno, mas porque o teu nome tem autoridade. E por isso clamo, mesmo tremendo, mesmo fraco, mesmo sem forças. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Senhor, meu Deus, minha alma continua prostrada diante de ti, e meu coração ainda pulsa em agonia. Os dias passam, e a dor insiste em permanecer. Os diagnósticos se repetem, os remédios se acumulam. Mas a cura, Senhor, a cura ainda não chegou como eu esperava. E é nesse estado de fragilidade que eu clamo novamente com as palavras do salmista. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Sim, Pai, até quando? Até quando vou acordar no meio da madrugada sentindo dores inexplicáveis, angústias no peito, sensações de morte, pensamentos de desistência? Até quando minha vida será marcada por limitações físicas, por crises recorrentes, por consultas sem respostas? Eu sei que tu és Deus, eu sei que tens todo o poder, mas não escondo. Minha alma grita, minha fé clama, minha carne se desfalece. E é nessa debilidade que eu clamo por tua misericórdia. Volta-te para mim, Senhor. Não como quem se distraiu, mas como quem se aproxima com compaixão,
com poder restaurador, com olhos de pai que não suporta ver o filho sofrer por mais um dia. Senhor, todo o meu ser estremece. Não é apenas o corpo, é a alma, é o espírito, é o emocional despedaçado pela incerteza, pela espera, pela impotência. E eu sei que só o teu amor pode me alcançar agora. Um amor que não depende do que eu fiz ou deixei de fazer. Um amor que não se baseia na minha performance, mas na tua natureza fiel. Eu te peço, salva-me por causa do teu amor leal. Não me deixes afundar neste sofrimento como se fosse algo normal. Não permitas que a doença se torne minha identidade. Eu não aceito viver acorrentado à dor, à limitação, à desesperança. Salva-me, Senhor, não apenas da enfermidade, mas da ideia de que eu tenho que me conformar com ela. Há dias em que me olho no espelho e quase não me reconheço. O brilho nos olhos se apagou. A energia se foi. A vitalidade desapareceu. Meus planos estão engavetados, meus sonhos paralisados, minha vida suspensa por causa de dores que ninguém entende, por causa de diagnósticos que não têm cura, por causa de um processo que parece eterno. E quando a medicina diz que não tem mais o que fazer, eu olho para o céu e digo: até quando, Senhor? Porque sei que o teu tempo não é como o nosso, mas também sei que o teu amor não ignora o gemido dos teus filhos. Meu Deus, volta-te para mim com o teu olhar de compaixão. Volta com o teu toque curador. Volta com o teu vento que sopra a vida. Volta com a tua presença que dissipa a enfermidade. Entra agora onde nenhum bisturi pode entrar, aonde nenhum tratamento consegue alcançar. Vai na raiz espiritual do que estou enfrentando. Se essa enfermidade foi gerada por uma brecha, por uma maldição, por um trauma, por uma palavra lançada, eu te peço, toca agora, Senhor. Vai até o início do problema. Desmancha o laço, quebra a corrente, desfaz o ciclo de dor. Salva-me, Senhor. Salva-me da aflição, de não saber o que vai acontecer amanhã. Salva-me do desespero de não conseguir fazer planos, de viver na incerteza, de carregar a angústia constante de um novo sintoma. Eu quero respirar em paz novamente. Eu quero dormir sem medo. Quero acordar sem dor. Quero viver e não apenas sobreviver. E sei que só tu podes devolver isso a mim. Nenhum medicamento pode restaurar a alegria de viver. Nenhuma terapia pode preencher os vazios que a dor deixou. Mas o teu Espírito pode. E é por isso que me agarro à tua promessa. Salva-me por causa do teu amor leal. Que amor é esse que visita o aflito no silêncio da madrugada? Que amor é esse que ouve o sussurro de uma oração dita entre lágrimas? Que amor é esse que não despreza o doente, que não abandona o fraco, que não ignora o clamor de um coração quebrado? É esse amor que eu invoco agora, Senhor. Vem sobre mim com teu cuidado. Vem sobre mim com tua restauração. Vem sobre mim com tua presença que cura não apenas o corpo, mas a alma ferida, o espírito abatido, a mente cansada. Eu não sei até quando, mas sei que hoje eu clamo. E sei que o teu amor é suficiente para me manter de pé até o dia da minha cura completa. Enquanto isso, fortalece-me, Senhor. Dá-me ânimo. Renova minhas forças. Sustenta-me nos dias maus. Dá-me resistência espiritual para não cair, para não murmurar, para não desistir. E sopra sobre mim um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova visão. Se preciso passar pelo vale, passa comigo. Se preciso enfrentar o fogo, entra comigo na fornalha. Mas não me deixes sozinho. Não retires de mim o teu espírito. Que mesmo em meio às lágrimas, eu sinta o teu toque. Que mesmo entre os gemidos, eu perceba a tua presença. E que no tempo certo, eu possa levantar as mãos e declarar com toda a força: o Senhor voltou-se para mim e a cura chegou. Senhor, como um vaso trincado que só pode ser restaurado,
pelas mãos do oleiro. Cada segundo diante de ti é um alívio para a alma e um grito silencioso que sobe ao céu em busca de resposta. E agora, com o coração rasgado e o espírito completamente entregue, repito as palavras do teu servo: quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas, encharco o meu leito. Oh, meu Deus, o cansaço tem se tornado meu companheiro mais constante. Um cansaço que vai além do corpo. Um esgotamento que toca a alma, que corrói os pensamentos, que me rouba o fôlego e arrasta minhas forças para um lugar de desespero. Estou exausto, Senhor, de tanto gemer. Cada dia é uma nova batalha para levantar da cama, para acreditar que o dia pode ser diferente, para esperar um alívio que não vem. E quando a noite chega, em vez de descanso, encontro lágrimas. Um travesseiro molhado de dor. Um coração afogado em clamor. Uma alma que grita em silêncio por socorro. De tanto chorar, inundo a cama. Minhas lágrimas são minha oração. Meus gemidos são meu louvor em meio à guerra. Tenho chorado sozinho, em silêncio, longe dos olhos dos outros, porque nem sempre consigo explicar essa dor. Como explicar para quem não sente? Como descrever uma alma em ruínas, um espírito oprimido, um corpo que treme sem causa aparente? Só tu sabes, Senhor. Só tu vês as lágrimas que ninguém vê. Só tu entendes os gemidos que nem eu consigo traduzir em palavras. Senhor, eu me pergunto, se eu morrer nesta condição, quem poderá te louvar por minha cura? Se minha voz se calar por causa da dor, quem poderá testemunhar teu poder sobre mim? Não é o morto que te louva, não é o corpo sem vida que exalta o teu nome. Eu ainda estou aqui, Senhor. Ainda há fôlego em mim. Ainda há um sopro de vida, mesmo que fraco, mesmo que por um fio. Por isso te peço, restaura-me, enquanto ainda posso levantar as mãos e dizer: Tu és o Deus que cura. Não deixes que minha voz se cale antes de glorificar o teu nome pela vitória completa. Eu te louvo mesmo em meio às lágrimas. Louvo entre os gemidos. Louvo enquanto arrasto meu corpo enfermo, minha alma abatida, meu espírito cansado. Louvo porque sei que, mesmo que tudo diga o contrário, o Senhor ainda é Deus. E ainda que minha cama esteja encharcada de lágrimas, minha fé está firmada na tua promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu te suplico que essa manhã de alegria venha, que a madrugada da aflição acabe, que as trevas que me cercam sejam dissipadas pela luz da tua glória. Estou exausto, sim, mas não derrotado. Cansado, mas ainda crendo. Porque só a tua mão pode fazer cessar a dor que insiste em me visitar. Só o teu espírito pode apagar o fogo da aflição que arde dentro de mim. Só o teu toque pode secar as lágrimas que escorrem sem parar. E por isso, continuo clamando, mesmo com voz fraca, mesmo com o coração esmagado, mesmo com o corpo dolorido. Continuo clamando porque sei que tu não desprezas um coração quebrantado. Sei que o teu amor é maior que minha dor. Sei que, por mais que eu me sinta só, tu estás comigo. Senhor, eu não aceito morrer assim. Não aceito me entregar à dor como se fosse minha por direito. Não aceito viver à base de medicamentos que apenas aliviam, mas não curam. Não aceito acordar todos os dias com medo de não suportar mais. Eu creio que tu podes reverter essa sentença, esse diagnóstico, esse sofrimento. Eu creio que ainda há um propósito para a minha vida. Eu creio que ainda cantarei hinos de cura, de libertação, de vitória. E quando a dúvida quiser se levantar, quando a incredulidade bater à porta, lembra-me, Senhor, das tuas promessas. Lembra-me de que já fizeste milagres maiores. Lembra-me de que já curaste cegos, paralíticos, leprosos.
mulheres do fluxo de sangue, homens atormentados por demônios. Lembra-me de que a tua palavra ainda tem poder, de que o teu nome ainda é nome sobre todo nome, inclusive sobre o nome da minha enfermidade. Cura-me, Senhor. Cura esse cansaço que consome meu interior. Cura essa angústia que não tem nome, mas que rouba meu ânimo. Cura essa dor que não cede aos analgésicos, mas que se curva diante da tua voz. Eu não quero mais viver escravo da doença, refém do medo, prisioneiro da tristeza. Eu quero ser livre, Senhor. Livre para te servir com força. Livre para testemunhar teus milagres. Livre para viver a plenitude da vida que o Senhor prometeu. E ainda que eu esteja esgotado de tanto gemer, sei que cada lágrima que derramo é contada no céu. Sei que cada clamor silencioso sobe como incenso diante do teu trono. Sei que nenhuma dor é ignorada, nenhum gemido é desprezado. Sei que há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o fim da minha dor. Senhor, sigo te buscando com a mesma intensidade, com a alma ainda em lágrimas, mas agora com a certeza de que o teu olhar está voltado para mim. Não oro por religião, não falo por repetição. Eu clamo porque preciso. Meu espírito está gemendo por alívio. Meu corpo já não responde como antes. Minha mente se desgasta em ciclos de pensamentos cansados. E eu reconheço. Estou no limite. Mas o limite humano é o início da tua intervenção divina. Por isso, venho com fé, sustentado por um fio de esperança, acreditando que este clamor não ficará sem resposta. E continuo orando com base no teu salmo, que reflete exatamente a dor que tenho sentido. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Meu Deus, quantas vezes me senti assim, com os olhos pesados, não apenas de cansaço físico, mas de uma tristeza profunda que não se explica. Os meus olhos se consomem porque, dia após dia, vejo a esperança escorrendo pelas bordas da minha vida. Vejo os planos sendo adiados, os sorrisos murchando, o vigor se perdendo. E essa tristeza não vem apenas da doença, mas de tudo o que ela provocou ao redor. A solidão, o afastamento, a sensação de que ninguém mais entende o que estou passando. Meu olhar denuncia aquilo que o coração tenta esconder. O sofrimento acumulado, as perdas silenciosas, as batalhas travadas no interior da alma. Senhor, meus olhos fraquejam por causa dos meus adversários. Não apenas adversários humanos, embora alguns tenham se alegrado com minha queda, zombado da minha fraqueza, desprezado minha dor, mas adversários espirituais, espíritos de enfermidade que tentam se alojar no meu corpo, opressões malignas que sussurram que não haverá cura, que a dor é para sempre, que o sofrimento é meu destino. Mas eu me levanto agora contra esses adversários, não com minha força, mas com a autoridade do teu nome. Repreendo todo espírito de enfermidade, toda voz maligna que tenta me convencer de que a minha vida acabou. Afastem-se de mim todos os que praticam o mal. Essa palavra não é só um desabafo, é um decreto espiritual. Que se afastem agora os que se alimentam da minha dor, os que desejam o meu fim, os que se aproximam apenas para observar minha decadência. Que se afastem os invejosos, os maldizentes, os que lançam palavras negativas, os que me olham como derrotado, os que desejam minha ruína. Que se afastem também os espíritos que se disfarçam de enfermidade, de ansiedade, de opressão, de tormento noturno. Eu os repreendo em nome de Jesus. Que recuem, que batam em retirada, que sejam lançados no abismo pelo poder da tua palavra. Porque o Senhor ouviu o meu choro. Aleluia! Que declaração poderosa! Que verdade que muda tudo!
O meu choro não caiu no vazio. O meu gemido não foi ignorado. O meu clamor não foi esquecido. O Senhor ouviu. E se o Senhor ouviu, algo já começou a mudar. Ainda que os sintomas estejam presentes, ainda que o diagnóstico continue o mesmo, eu sei que o céu já se moveu a meu favor. Porque o Senhor, que vê em secreto, já começou a operar onde os olhos humanos não alcançam. Senhor, há algo poderoso em saber que Tu me ouves. Porque quando ninguém mais me entende, quando nem eu consigo expressar o que sinto, Tu entendes o que as palavras não dizem. Tu traduzes o que os olhos choram. Tu respondes ao que o coração geme. E por isso continuo de pé, não porque a dor cessou, mas porque a Tua escuta me sustenta. Porque o simples fato de saber que Tu estás ouvindo já acalma minha alma, já renova minha fé, já reacende a esperança. O inimigo tenta me convencer de que fui abandonado, que estou sozinho, que ninguém mais se importa. Mas eu declaro com fé: o Senhor ouviu o meu choro. E isso é tudo o que preciso para continuar. Isso é tudo o que importa. Porque se Tu ouves, Tu ages. Se Tu escutas, Tu intervens. Se a minha dor chegou ao Teu trono, então é só uma questão de tempo para que a Tua mão se estenda com poder sobre minha vida. Senhor, retira a tristeza dos meus olhos. Tira esse véu de melancolia que insiste em se instalar. Remove essa sombra de sofrimento que me persegue. Restaura o brilho no meu olhar, a leveza no meu rosto, a paz na minha expressão. Que cada lágrima que caiu se transforme em testemunho. Que o Teu Espírito sopre sobre os meus olhos e remova toda marca de dor. Que a cura comece não apenas no corpo, mas no semblante, no olhar, na maneira como vejo a vida, e que os que praticam o mal vejam a Tua justiça. Não por vingança, mas para que saibam que o Senhor cuida dos Teus, para que aprendam a respeitar a Tua presença, para que saibam que ninguém toca em um ungido impunemente, que os que desejaram minha derrota vejam minha vitória, que os que esperavam minha morte assistam ao meu renascimento, que os que riram da minha dor testemunhem a minha cura completa. O Senhor ouviu o meu choro, o Senhor me sustenta, e por isso eu sigo clamando, porque sei que a cura não está longe. Ela já começou. Senhor, meu coração se aquece ao declarar esta verdade que muda tudo. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Não foi em vão, meu Deus. As madrugadas em pranto, as orações em silêncio, os gemidos do meu espírito, tudo foi ouvido por Ti. E não apenas ouviste, Tu aceitaste a minha oração. Isso é mais do que conforto, é certeza de vitória. Quando ninguém mais me levava a sério, quando muitos achavam que meu sofrimento era exagero, quando alguns diziam que era fraqueza, o Senhor me ouviu. Quando nem eu mais sabia o que pedir, quando minhas palavras se confundiam com lágrimas, o Senhor compreendeu minha dor. E não apenas compreendeu, Tu aceitaste minha oração como um incenso puro, como uma oferta de fé, mesmo em meio à dor. Isso, Senhor, é tudo o que preciso para permanecer firme. Saber que não oro ao vento, que não clamo ao vazio, que não derramo minha alma em vão. Minha oração chegou ao céu. Ó Deus poderoso, saber que aceitaste a minha oração é como sentir a cura invadindo meu corpo, é como ouvir o som das correntes sendo quebradas, é como enxergar a luz que atravessa a escuridão. Porque se aceitaste minha oração, então já há movimento no invisível. Se aceitaste minha súplica, então os céus já decretaram mudança. Não importa se ainda não vejo com os olhos naturais, porque meu espírito já discerniu. Algo está acontecendo. Senhor, não foi uma oração perfeita. Não foram palavras rebuscadas, nem um discurso bonito. Foi um clamor desesperado. Foi um pedido de socorro de alguém que chegou ao limite. Mas foi sincero.
Foi de verdade. Foi do fundo da alma. E o Senhor, em tua bondade, aceitou. Isso me mostra o quanto o teu amor não se baseia no desempenho, mas, na verdade, do coração. Tu vês além das palavras, além das aparências, além das fachadas. Tu ouves a alma. Eu sei que agora o Senhor está agindo, talvez de forma silenciosa, talvez nos bastidores, talvez em áreas que eu nem percebo. Mas o teu agir é certo, porque aceitaste minha oração. Então, o milagre é apenas questão de tempo. Porque aceitaste minha súplica. Então, a cura já começou no mundo espiritual. Eu recebo isso com fé, mesmo que o sintoma ainda exista, mesmo que o diagnóstico ainda esteja no papel, mesmo que o corpo ainda esteja cansado, porque a tua palavra é maior do que a minha dor. E se tu aceitaste minha oração, então a resposta virá. Meu Deus, há algo poderoso nessa certeza. Porque agora, quando o medo vier tentar me paralisar, eu vou lembrar. O Senhor já aceitou minha oração. Quando a angústia quiser me cercar, eu vou declarar. A minha súplica já chegou ao céu. Quando o inimigo sussurrar que nada mudou, eu vou gritar em fé. Deus ouviu, Deus aceitou e Deus já está agindo. Senhor, neste momento, te peço que essa verdade se torne viva dentro de mim. Que meu espírito abrace essa certeza com força. Que minha mente pare de duvidar. Que meu coração se acalme, porque já não preciso convencer a ninguém, nem a mim mesmo. Se tu aceitaste minha oração, então o céu já assinou minha libertação. Se tu aceitaste minha súplica, então não há mais impedimento para o teu milagre fluir sobre mim. E eu te louvo por isso, Senhor. Louvo porque tu és Deus de misericórdia. Louvo porque mesmo em meio à minha fraqueza, tu ouviste meu clamor. Louvo porque mesmo sendo pó, fui acolhido por ti. Louvo porque o céu se inclinou para ouvir minha voz. Louvo porque tu não rejeitas o coração quebrantado. Louvo porque a minha oração, feita entre lágrimas, foi recebida como um grito de fé. Louvo porque isso muda tudo. Pai, transforma agora essa oração, aceita em cura visível. Que o teu toque desça sobre meu corpo. Que minhas células sejam renovadas. Que minhas articulações recebam vida. Que meus órgãos sejam purificados. Que todo tipo de vírus, inflamação, infecção, desgaste ou dano físico desapareça em nome de Jesus. Que a tua unção corra pelas minhas veias. Que teu sopro traga nova vitalidade. Que teu poder restaure o que foi destruído. E que minha mente também seja restaurada. Que os pensamentos pesados se dissipem. Que a neblina da dúvida se vá. Que os ciclos de ansiedade sejam quebrados. Que a angústia que pesa sobre meu peito seja arrancada. Que o cansaço que me suga por dentro seja substituído por uma energia vinda do alto. Que o espírito de tristeza seja repreendido. Que toda opressão maligna saia da minha casa, do meu quarto, da minha mente. Que eu volte a respirar em paz, a dormir em paz, a viver com leveza. Porque agora eu sei. Tu aceitaste a minha oração. E se aceitaste, então não sou mais o mesmo. Algo mudou. Algo foi liberado. Algo foi rompido. Algo foi restaurado. Ainda que o mundo não veja, ainda que ninguém entenda, eu sei. O céu me ouviu. O trono de Deus se moveu. E a minha resposta já está a caminho. Senhor, diante de ti continuo de joelhos, com o coração firme na certeza de que a tua justiça se levantará contra os que zombaram da minha dor, contra os que se alegraram com minha enfermidade, contra aqueles que esperaram minha queda. Pois está escrito na tua palavra, no Salmo 6, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. E eu me aproprio dessa promessa, Senhor. Eu declaro com a minha voz cheia de fé, todos os inimigos da minha cura,
todos os opositores da minha restauração, tudo o que se levantou para travar meu processo de recomeço, será confundido, envergonhado, desfeito. Aqueles que se alegraram com o meu sofrimento verão que o Senhor se levantou em meu favor. Os que disseram que era o meu fim assistirão ao meu recomeço. Os que espalharam palavras de morte testemunharão a minha vida florescendo de novo. Senhor, toda obra espiritual que foi feita para manter minha saúde presa seja agora destruída. Toda corrente de bruxaria, todo pacto de enfermidade, toda maldição hereditária, todo altar que foi levantado com meu nome para adoecer meu corpo ou minha alma, seja agora desfeito pelo poder do teu nome. Que todo demônio designado para me manter paralisado, prostrado, sedado por remédios, dependente de tratamento sem fim, seja expulso agora em nome de Jesus. Que recuem, que fujam, que desapareçam da minha vida e que sejam aterrorizados, como diz o Salmo. Que sintam o peso da tua presença, Senhor. Que aqueles que trabalham para o mal sintam o terror do Deus vivo. Que os que invocaram morte contra mim sintam a glória da vida te confrontando. Que os que cavaram covas para mim caiam nelas. Que os que desejaram minha morte experimentem o temor do Senhor. Meu Deus, recuarão de repente. Eu declaro isso no mundo espiritual. Toda a força do mal que me cercava, que se escondia nas sombras, que agia nos bastidores, que se alimentava do meu sofrimento, vai recuar de repente, sem aviso, sem defesa, sem escapatória. O Senhor se levantou e isso muda tudo. O Senhor decretou vitória e ninguém pode impedir. O Senhor decidiu agir e nenhuma força das trevas pode resistir. Frustrados ficarão os que planejaram meu fim, os que usaram palavras como lanças, os que me amaldiçoaram em oculto, os que celebraram minha fraqueza. Frustrados, porque o Senhor inverte os decretos, cancela as sentenças e estabelece um novo tempo. E esse novo tempo é de cura, de renovo, de força, de alegria, de paz. Senhor, eu me levanto em teu nome para declarar que este ciclo de enfermidade termina aqui. Esta estação de dor está chegando ao fim. Este tempo de sofrimento está sendo substituído por um tempo de milagres. Porque quando o Senhor aceita a oração do justo, quando o clamor do oprimido é ouvido no trono, a resposta é manifesta com poder. E a minha resposta é: os inimigos estão sendo envergonhados, a enfermidade está sendo vencida, a tristeza está sendo substituída por danço. Sim, Senhor, eu profetizo com toda a fé do meu coração. Este é o fim da opressão. Este é o início da minha nova jornada. Estou me levantando. Estou sendo curado. Estou sendo restaurado. Meu corpo está sendo renovado. Minha mente está sendo fortalecida. Minha alma está sendo liberta. E tudo o que era contra mim está recuando de repente. Porque o Senhor aceitou minha oração. Porque o Senhor viu minhas lágrimas. Porque o Senhor ouviu meus gemidos. E agora o céu está decretando: basta. Chega de dor. Chega de opressão. Chega de paralisia. Chega de noites sem dormir, de diagnósticos sem solução, de remédios que não fazem efeito. O Senhor se levantou, e com ele eu também me levanto. O inferno perdeu, a enfermidade perdeu, o medo perdeu, porque o Senhor aceitou minha oração, e com isso meu milagre foi liberado. Não por merecimento, mas pela tua graça. Não por minha força, mas pela tua misericórdia. Não por meu conhecimento, mas pelo teu amor. E eu recebo isso em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo o que já começaste a fazer em minha vida através desta oração. Eu te louvo, porque já posso sentir o peso da opressão sendo removido, a enfermidade sendo confrontada pela tua glória, a esperança renascendo dentro de mim.
Obrigado porque o Senhor ouviu meu choro, aceitou minha súplica e decretou a minha cura, a minha restauração e a minha vitória. Declaro que estou protegido, cercado pela tua presença, coberto pelo teu sangue, cheio do teu espírito. Nada nem ninguém poderá me impedir de viver o milagre que o Senhor já liberou para mim. Que esta oração ecoe pelos céus, toque outros corações, alcance vidas que também precisam de cura, de livramento e de renovo. Se você orou comigo até aqui, saiba, a justiça de Deus já começou a operar na sua vida. Cada palavra foi como espada no mundo espiritual, cortando, queimando e desfazendo tudo o que estava escondido. Não duvide, o livramento chegou, a libertação foi liberada, a proteção foi ativada. Se você foi tocado por esta oração, escreva nos comentários: o Senhor aceitou a minha oração e decretou minha cura. Compartilhe esta oração com quem precisa de um milagre urgente. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe as próximas orações que vão continuar impactando sua vida. Volte sempre que precisar. O poder da palavra permanece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.